Nós estamos aqui no dia 8 de sexta-feira, né? 8 de fevereiro. Nós vamos estar falando, fazendo uma entrevista aqui com o Denis Natal. Vai ser muito bacana aqui, eu vou aguardar um pouquinho nas conexões. E nós vamos falar sobre o tema bem interessante, que é o crescimento da população de idosos. Então, hoje tem uma situação interessante e nós vamos estar aguardando aqui a entrada do Denis para a gente poder começar a fazer a nossa live, tá bom? Vamos ver aqui. Oi, tudo bem? Ariel Gabardo, estamos só aguardando um pouquinho, Ariel. O Denis Adal, daqui a pouco ele está entrando com a gente. Você, da onde que você é? Ô, Daniel, tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Denis. Tudo bem? Ok. Certo. Opa, tudo bem? Boa noite. 8 horas em ponto aqui, né? Boa noite, tudo bom, Denis? Como é que está você? Em paz, e você? Tudo excelente. Hoje o dia estava corrido, mas estamos aí. Vamos iniciar então nossa conversa, tá, Denis? Eu quero só fazer uma introdução, um pouquinho antes de a gente poder começar, tá? Nós estamos aqui hoje fazendo uma live com o Denis, com um tema bem interessante, que é o tema que ocorre atualmente, que é o crescimento da população idosa no Brasil, tá? Então, vocês que estão participando aí, fiquem bem à vontade de fazer perguntas, porque é bem interessante saber como é que está acontecendo e também ouvir um pouquinho da experiência prática, né, que o Denis tem nesse sentido, porque ele é um empresário aqui da região de Curitiba, tem 2 estabelecimentos que chama-se Lar Nossa Vida, e a gente vai falar. O Denis, ele é engenheiro formado pela UTF-PR, em convênio com a Universidade Tecnológica de Copenhague. Como é que fala isso? Essa cidade? Compiègne, na França, né? Já morou bastante tempo na Europa também, é pós-graduado em administração de empresas pela GV de São Paulo, né? Tá? E trabalhou já em empresas de grande porte, tipo Embraer, Renault, né? Na PSA, Peugeot, Citroën, e hoje ele dedica exclusivamente ao Lar Nossa Vida. Tá? Então, com vocês aí, Denis, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, um pouco, para fazer um aquecimento, né? Para a gente poder o pessoal que estiver também assistindo, Oi, Marcela, tudo bem? Como é que está você? Vamos lá. Vai lá, Denis. Primeiro, eu quero agradecer ao seu convite, Frank, é um prazer, tá, participar aqui e compartilhar com todos a experiência e também estar aberto a discutir, procurar responder algumas perguntas que, porventura, venham. Mas, sinteticamente, eu sou engenheiro, né? Trabalhei a minha vida inteira, 20 anos na indústria automobilística e aeronáutica, no Brasil e na Europa. E desde 2012, nós temos o Lar Nossa Vida. A minha irmã, que você conhece, era enfermeira pós-graduada do Paraná, era minha sócia. Nós inauguramos o Lar Nossa Vida em 2012, que foi, na verdade, sempre quando eu conto para as pessoas, é uma somatória de boas coincidências. 7 coincidências. Foi a experiência familiar, a minha irmã cuidando do meu avô durante 20 anos até ele falecer. Eu sempre tive vontade de empreender, né? E gerar trabalho, gerar renda, oportunidades. Um dos itens é o nosso tema de hoje, o crescimento da população idosa. Um outro fator, eu visitei cerca de 50 casas antes da inauguração, em Curitiba e fora do Brasil. Eu vi o que tem de melhor, o que tem de pior e a demanda que existe. Nós tínhamos uma residência para a primeira unidade, a minha esposa é arquiteta, nós tínhamos capital próprio para iniciar a primeira unidade. Então, foi uma somatória de fatores que possibilitou o nascimento do Lar Nossa Vida. Entendi. E como é que você vê isso aí, você como empresário dessa área, esse crescimento da população? As famílias estão preparadas para esse tipo de situação? Como é que você percebe que várias pessoas vêm, né? E o teu público é mais feminino, mas assim, no geral, como é que você está percebendo essa mudança, as famílias estão envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo? Como é que você vê isso? Esse crescimento ele tem 2 impactos nas famílias, né? Um é o impacto físico. As residências, elas não estão adaptadas para uma cadeirante, por exemplo.
na sua residência, talvez, quem está online conosco, uma cadeira de roda precisa de uma porta de 80 centímetros para passar. As residências normais, o padrão é 70. Então, você mora numa casa que uma idosa ela começa a fazer uso de cadeira de roda, ela não consegue entrar no banheiro. Então, assim, é uma limitação física, e dentre outras, né? Então, os imóveis, os acessos não estão preparados. Outro impacto que existe é cultural, né, Frank? Quando se fala em casa de repouso, eu mesmo, quando minha irmã me falou para mim lá em 2011, existe aquele preconceito de abandono. E é o que eu falo para todo mundo, na verdade, né? O mercado em Curitiba tem mais de 100 casas de repouso, tá? Poxa, 100 casas de repouso? 100 casas de repouso. Né? Tem para atender todos os mercados. Mas nós criamos um conceito de residência, né? Você já esteve lá, diversos colegas do PNI já estiveram lá, com acesso liberado, é a casa delas, né? Acesso liberado, câmeras 24 horas. Então, esse crescimento da população idosa, ele impacta de duas maneiras a população. Um é a parte física mesmo, dentro de casa, e a outra é a parte um pouco da cultura, né? É a culpa. Eu acho que eu vou abandonar minha mãe. Mas a gente vai começar durante aqui a live, não é um abandono, né? É uma assistência de 24 horas. Entendi. E o pessoal que esteja assistindo a gente, ficam bem à vontade de fazer perguntas, tá? Que o Denis, ele é bem especialista nessa parte lá e tem a experiência prática de conviver e cuidar do pessoal de idoso, né? Tá? Me diga uma coisa, por que você trocou a vida profissional de uma multinacional? Porque essas empresas, muita gente quer trabalhar lá, na Embraer, Renault, né? E você estava num cargo já de liderança, né? Em termos de tua carreira. Como é que você trocou, por que você trocou essa vida profissional de sucesso para empreender aqui no Brasil? Você morou um bom tempo fora, né, na França, né? Morei 5 anos. 5 anos. Na verdade... Tudo bom, Cláudio Mauro? Como é que tá você? Só que, tudo bem, Cláudio? Cláudio, amigo meu, ele trabalha com compra e vendas de empresas, tá? Então é bem bacana. Fique bem à vontade aí para perguntar, que essa live está sendo bem interessante, tá, Cláudio? Um abraço. Precisamos tomar aquele café, tá? Vamos lá. Na verdade, foi a mudança, né? Foi uma mudança gradual, né? Nós inauguramos o lar, a primeira unidade em 2012, e apesar de sempre, nos últimos 10 anos na Renault estava na área de product planning, né? Planejamento de mercado, fiz um planejamento bem robusto, mas você sabe, né? Empreender no Brasil não é fácil, e ainda mais uma empresa para ter o payback do retorno, a partir do 3º ano, 4º ano. E como eu sempre sou muito pé no chão, eu sou economista também, eu continuei com o meu trabalho e eu fazia administração à distância, em feriados, domingos, à noite, porque nós tínhamos a primeira unidade apenas, a minha irmã já tinha dedicação exclusiva. E de 2012 a 2015, esses 3 anos, eu fiz uma dupla jornada, né? Trabalhava 40 horas na Renault, pelo menos, e fora isso, fazia administração do lar. E a minha irmã com dedicação exclusiva no dia a dia ali, né? Que ela é enfermeira. E o acompanhamento detalhado da parte financeira do lar, né? Os resultados, me permitiram decidir em 2015, junto com a minha sócia, olha, em 2015 eu já tinha visto esse modelo de negócio com poucas senhoras, ele funciona, dá qualidade de vida para as senhoras e é rentável. Então, em 2015, Frank, junto com a minha irmã, vendo já os resultados positivos, nós decidimos comprar a segunda unidade, que foi a unidade que você foi, o Jardim Social. Compramos em 2015. Que está em expansão agora, né? Está em expansão. Inauguramos. E está em expansão lá, né? Oi? Está em expansão, né? Já foi inaugurada a fase 2 agora. Vou falar. Eu estou sem vagas lá no Jardim Social, inclusive. Mas compramos em 2015 essa segunda unidade, inauguramos em 2016. E quando eu comprei essa casa em 2015, eu decidi que em 2016 eu ia pedir para sair da Renault para ter dedicação exclusiva à administração das 2 unidades. Porque hoje nós temos 22 moradoras nas 2 unidades e eu tenho 28 funcionários registrados. Então eu tenho mais funcionários do que moradoras. E isso é consequência da nossa proposta. E você sabe muito bem, né, Frank? Para você manter
a tua empresa saudável, tanto na parte de atendimento às moradoras, como na parte da saúde financeira, você tem que estar próximo. E eu estou feliz. Então, em 2016, eu fiz uma negociação com a Renault, uma empresa que eu adoro, eu conheço para todo mundo. Eu só saí de lá porque a minha empresa estava crescendo, para me dedicar a ela. Tenho saudade do tempo que estava lá, foi muito legal, mas eu estou bem feliz com a mudança que eu fiz. Que bom. Então, empreender é uma coisa que você... as pessoas têm aquela... Como é que chama? Espírito empreendedor não é fácil, né? Mas então tem que tomar aquela decisão, né? Eu vou te falar, Frank. Não é fácil, Eu entrei na engenharia em 93, no antigo Cefet. Desde aquela época eu quis ter a minha empresa e desde aquela época eu guardava dinheiro para empreender. E eu nunca empreendi, porque dinheiro custa caro, né? Eu não queria aventurar o meu dinheiro suado em uma aventura. Né? Então, graças a Deus, essa é a primeira empresa que eu abri na vida. E graças a Deus, vamos completar agora, em julho, 7 anos de vida. É uma criança ainda, né? Mas são 7 anos. Sim. Sim. Me diga uma coisa, como é que me conta um pouquinho então, como é que nasceu lá na nossa vida, Denis? Como é que foi? Tem todo esse processo com a tua irmã que você falou, né, tal, né? Mas como é que foi aquela decisão assim, puxa, agora nós vamos fazer esse negócio rolar? Ó, minha irmã entrou em online, inclusive. Na verdade foi assim, Frank. Quando o meu avô tinha 78 anos, ele veio residir conosco, né? Ele era viúvo, militar, lúcido, independente como eu e você. E a minha mãe e a minha irmã cuidaram do meu avô durante 20 anos. E nesses 20 anos, no final da vida dele, ele teve 3 AVCs e ele faleceu na cama, dormindo, usando fralda, tomando uma madeira e com sonda. Então ele saiu no estágio independente como eu e você e faleceu no estágio mais independente possível. E esses 20 anos que a minha irmã ajudou a minha mãe a cuidar, a minha irmã acabou tomando gosto pela área da saúde. Acho que tanto ir para o hospital com o avô, né? E voltava. Ela fez enfermagem na PUC Paraná. E fez pós-graduação também. E depois que o avô tinha falecido, ela foi convidada por um desembargador lá do Rio de Janeiro, que era amigo de um tio nosso, se ela queria ser enfermeira desse desembargador e gerenciar a casa dele, lá em Copacabana, na frente da praia. E ela mudou para lá. Nossa, olha lá. E cuidou desse senhor até ele falecer. E antes dele falecer, Frank, ele falou assim: Denise, o dia que eu falecer, você podia cuidar de idosos. Você tem muito carinho comigo. Ele faleceu em dezembro de 2010. Ela voltou em janeiro de 2011. E eu já estava na Renault, já estava no Brasil de novo. Ela falou assim: mano, o que você acha de a gente trabalhar com casa de repouso, cuidados de idosos? Eu falei assim: olha, Denise, o mercado tem, né? Você vê que a pirâmide do Brasil ela vai se assemelhar cada vez mais à da Europa, né? A pirâmide da idade, né? E em paralelo, né, Frank, eu trabalhava com pesquisa de mercado na Renault. Eu fui fazer a minha pesquisa de mercado lá no IBGE, enfim. Fonte de dados não falta para quem quer pesquisar, né? E eu falei para ela... Sim, IBGE é uma boa fonte. Eu falei para ela, vai trabalhar uma casa 6 meses aí, de repouso, e ver se é isso que você quer. Porque a teoria é muito bonita, né, Frank? Mas tem que ver o dia a dia se você quer isso mesmo. Ela encontrou um emprego, trabalhou 6 meses em uma casa. E nesses 6 meses, Frank, nós visitamos cerca de 30 casas que eu selecionei em Curitiba como cliente. Eu fui com um olhar financeiro, administrador, e ela foi com um olhar humano. E com base nessas visitas, nós decidimos inaugurar o Lar Nossa Vida, um ano depois, né, que teve todo um processo, né, de aprovação do projeto pela minha arquiteta, que está online aí, a Judith Embique. Teve a reforma na casa, a adaptação. Nós começamos Então, ela voltou para Curitiba em 2011. Nós fizemos 6 meses de visitas. Em julho de 2011, nós decidimos. Eu fiz um cronograma de obras. Em julho de 2012, nós inauguramos o Lar Nossa Vida. E entra dentro daquilo que eu falei no início, lá, as boas coincidências, né? Existia a casa dos meus pais que estava disponível, que hoje é nossa, nós compramos. A minha esposa, que é arquiteta, fazer o projeto de aprovar na visita sanitária, que é algo que leva muito tempo. Eu tinha capital próprio, porque pegar dinheiro de banco no Brasil é muito complicado, né? Os juros são absurdos. O mercado crescendo, eu adoro a parte financeira, a parte administrativa, eu sempre gostei. Então foi uma somatória de boas coincidências que fez com que o Lar Nossa Vida do Jardim Petrópolis, que é onde nós nascemos, vingasse, crescesse, se solidificasse
permitindo, inclusive, a gente ter capital para comprar uma casa no Jardim Social, com custo mais elevado. Então, foi uma somatória de boas coincidências e muito trabalho e dedicação, tanto da minha irmã Denise, quanto minha, e também de quem deu apoio para a gente, né? A minha esposa, a minha sogra dos Estados Unidos, a nossa família, como podia dar, sem estar diretamente ligado ao negócio, né? Porque diretamente, quem está diretamente ligado é eu e minha irmã. Mas você tem que ter apoio da família, de quem vai próximo de você, né? Mas a palavra Tudo bem, Aline? Como é que você está? Trabalho. Trabalho, né? Tá. Então, começou dessa forma, né? E sabe, uma coisa que eu vou dizer para você, muitas coisas, você falou coincidências, né? Talvez, quando você está caminhando, as coisas vão acontecendo, né? Então, você começa a ter aquele olho, aquele negócio, por exemplo, quando você quer comprar um carro, né? Você fica imaginando, puxa, aquele Renault branco. Aí, quando você compra, você começa a ver Renault branco tudo quanto é lado, né? Então, quando você está focado com uma coisa, isso a gente vê muito em coaching, você acaba, nesse caminho, você acaba percebendo coisas que vai juntando e daqui a pouco, né? Você vê, caiu do céu isso aqui, mas é que você já estava trabalhando aqui na cabeça, né? De alguma forma, né? Isso é interessante. E me diga uma coisa, quais as principais dificuldades que você hoje vê que as famílias têm antes de tomar a decisão de encontrar um lugar para a família residir? Essa questão aí que a gente vê muito, né? Qual é a dificuldade que a família tem para tomar essa decisão para achar um lugar? Bom, a primeira dificuldade, antes de tomar a decisão, algumas vezes é a falta de conhecimento das próprias doenças. Vamos falar do Alzheimer, por exemplo, né? Por incrível que pareça, tem pessoas que não conhecem a doença ainda, e o Alzheimer gera alguns comportamentos que, para quem não conhece a doença, a pessoa pode achar que a idosa está brincando com ele, está tirando sarro. Mas não, a idosa pode pedir para você 10 vezes para almoçar e ela não sabe que está pedindo 10 vezes. Então, assim, a primeira dificuldade a família sofre dentro de casa, quando não conhece a doença, né? Falando de Alzheimer. Né? Nós atendemos senhoras com Alzheimer, sem Alzheimer, com problemas cognitivos, cadeirantes. Eu só dei um exemplo de Alzheimer. Mas dentro da procura, a maior dificuldade que as famílias têm é encontrar uma residência, uma casa que possa ser eu sempre falo para os meus clientes, um lar e não um depósito de idosos. Porque, bom, matemática básica todo mundo sabe, né? Você tem uma casa com 50 idosos dentro, o faturamento é 1. Né? A nossa casa, que tem uma média de 12, o faturamento é outro. Por mais que os custos individuais sejam um pouco diferentes. Então, encontrar a casa, né, e conseguir vencer o estigma, aquela culpa, sabe? Porque eu falo para todo mundo, não existe melhor lugar do mundo do que a tua casa. Porém, a partir do momento que você precisa de uma assistência 24 horas, ninguém no mundo consegue cuidar 24 horas de alguém. E é aqui que entra o trabalho da nossa vida, né? É profissionalismo e dedicação 24 horas. Tá? Porque realmente a gente nunca imagina que vai acontecer com a tua família, né? Mas de repente você vê o teu pai, etc. E você, né? E aí como é que fica? Porque você tem que trabalhar, você não consegue ficar 24 horas. Até fica uma coisa constrangedora, né? Você fica, parece que amarrado, né? Ao mesmo tempo você tem que dar o carinho, mas ao mesmo tempo você tem que correr para fazer as coisas acontecerem. Tudo bom, Isabel? Me diga uma coisa, pessoal, só para vocês saberem, a gente está falando aqui com o Denis Nadal sobre a questão dos idosos, né, o crescimento da população idosa do Brasil, e também falando um pouquinho sobre a experiência prática dele, é um empreendedor, um empresário, nesse focado que é um empreendedor lá na nossa vida. Né? Então, se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma questão para colocar, por gentileza, pode digitar aí que a gente vai responder, tá bom? Beleza, então essa dificuldade que você falou, né, Denis? Achar o lugar, achar que a pessoa sente a vontade, né? O lugar que a pessoa sente a vontade como se fosse em casa, né? Exato. E normalmente, alguns clientes, Frank, antes de
de vir até o lar, eles tomam uma decisão intermediária, que é ter cuidadores dentro de casa. A vantagem para a família é que a idosa permanece dentro do lar, né, próxima. Né? Mas isso gera algumas desvantagens, que é, pela experiência eu já vi, pelo relato de clientes que desistiram dessa opção e vieram para o lar Nossa Vida. A primeira grande dificuldade é a gestão de profissionais, né? Quando você tem terceiro dentro da sua casa, para cuidar das 24 horas, você precisa de pelo menos quatro pessoas trabalhando em turno e retorno. Então, você tem que fazer essa gestão. Um outro problema é a perca de privacidade. E um outro problema é processo trabalhista. Eu já tive uma cliente que perdeu 30 mil reais no processo trabalhista com uma cuidadora dentro de casa. Então, você vê, 30 mil reais. Opa. Olha quem está aí na sala aqui, o Cleiton. Tudo bem, Cleiton? Como é que está você? Cleiton Gura. Olá, estamos sentindo saudades aí. Precisamos passar aí na Bell Clinic aí. Tá bom? Valeu. Cleiton, se você tiver uma pergunta, né? Fica bem à vontade, tá? Vai lá, Denis. Então essa dificuldade, realmente, a gente não pensa, né? Você falou, né? O intermediário é trazer alguma pessoa dentro de casa. Não, deixa meu pai aqui, aí ele não pode tratar, então vai ter uma pessoa para cuidar. Mas depois a pessoa vê que tem que ser 24 horas, né? E aí tem que ter 4 pessoas para fazer o turno. Aí começa a complicar, né? E aí quando você transforma isso em custo, 4 pessoas vão te custar 10 mil reais por mês. Fora alimentação e outros custos, né? Então, privacidade, processos trabalhistas e gestão de equipe que você vai ter que fazer e mais o custo, isso leva à opção de uma residência como a nossa, uma opção viável para muitas famílias. E uma coisa também, eu vejo também, Denis, acho que o idoso se sente até constrangido com essa situação, você não acha? Do ponto de vista do idoso. Eu vou contar um caso para você, sem citar nome. Eu e a minha irmã, sempre, a Denise, né, pela parte humana, antes de receber uma moradora no lar, Nossa Vida, a Denise sempre vai até a casa dela, conhecê-la, para criar um primeiro link, né? Porque você sair da tua residência para morar em outra casa já é difícil. Então a Denise vai até a casa da idosa para conhecê-la, tomar um café com ela, fazer uma ambientação de tal forma que quando ela chegue no lar Nossa Vida, ela já vê um rosto conhecido. E uma dessas visitas, Frank, o que aconteceu? A Denise foi até a casa da idosa, sentou na sala, olhou para a parede assim, tinha um quadro da cuidadora na parede. Então ela perdeu o espaço dela, entendeu? A casa não era mais a casa da idosa, a cuidadora se apropriou realmente da casa dela com foto na parede. Você vê. Então, quer dizer que é complexa essa situação, realmente. E um outro item que eu não citei, muito importante, Frank, é que por mais que você tenha uma cuidadora 24 horas dentro da tua casa cuidando de uma idosa, né, existe uma diferença de idade. A cuidadora tem 20, 30 anos. Então, o que vai acontecer de fato? A idosa vai ficar ali vendo televisão e a cuidadora vai ficar no WhatsApp o dia inteiro. Dentro de um lar com poucas pessoas que têm uma condição de saúde relativamente estável, tem a socialização entre elas. E isso é fantástico. As minhas moradoras batem papo uma com a outra, fazem amizade, lê o jornal uma com a outra. Claro. Cria uma, assim, claro. É faixa etária de 70, 90 anos, né? É a partir de 60, mas a minha média é 80 anos, imagino. E elas estão dentro, elas têm, desculpa, quando passou aqui, elas têm histórias similares, viveram na mesma época, têm gostos musicais similares. Então, assim, elas voltam a socializar. Normalmente, dentro de casa, ela não tem mais amigos da faixa etária dela, né? E ali ela cria amizades da faixa etária dela. Sabe, eu vou colocar aqui na discussão, e uma vez eu li um livro chamado, até está aqui do lado, ele chama-se Ikigai, né, que eles fizeram uma pesquisa das pessoas que vivem mais tempo. Aí descobriram lá uma pesquisa lá, um vilarejo de Okinawa, né,
que a média lá é 90 e poucos para cima. E uma das coisas que eles notaram é que eles sempre estão reunindo, né, essas pessoas de idade, para essa questão que você falou, socialização, né? Tem o exercício, tem a comida, a alimentação e tal, mas tem essa questão de ter amigos, né? Para conversar, para bater papo. Isso aí é uma coisa interessante. E você está colocando isso aí agora, né? E é incrível você fica que você sozinho, vê, por exemplo, eu tenho idosas de 80 anos, de repente ela quer ajudar de 90 e ela se sente útil. Então aquilo ali é um prazer que ela não teria em casa, entendeu? Elas se ajudam. E é muito legal. Eu não ando bem, mas eu escuto melhor. Elas veem a necessidade, ela vê que as outras têm necessidades diferentes das dela. E existe essa sociedade entre elas. A minha irmã sempre fala que muita gente entra na nossa casa tem poucas pessoas, são só 12 em média, né? Então é uma casa pequena. Mas mesmo ali, você vê aquela senhora lá e tal, muita gente pensa que elas não sabem de nada. Ela sabe de tudo, Frank. Ela sabe o que está acontecendo, sabe quem é você, sabe quem não é, sabe qual vai dar do dia. Elas são bem antenadas, sabe? O que gera isso? É a socialização, atendimento individual. Elas não ficam na cama o dia inteiro, né? Então acaba gerando uma qualidade de vida para ela e para a família. É verdade. O pessoal que está assistindo a gente, não fazendo propaganda, porque surgiu isso aqui, né? É esse livro que eu falei para vocês, ó, Ikigai. Né? Estava falando assim, Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. E fala justamente dessa questão da amizade, criar esses vínculos, né? Tá certo. Legal. Agora tem uma coisa aqui que a gente fica pensando, né? Qual é as principais dificuldades que as famílias têm após a decisão? Ou seja, com o familiar já residindo, no caso aí do lar, nossa vida, né? Como é que é isso? Existe algum... Como é que é? Eu sempre brinco com as famílias, né, Frank? Quem sofre o processo de sair da sua residência e morar em uma instituição é difícil, né? Mas eu sempre brinco com as famílias. Vou perguntar para você agora. Quem você acha que mais sofre? É a família ou é a idosa nessa mudança? Essa mudança? Deixa eu pensar. Eu acho que a família, porque ele vai para o ambiente, tem o lado do ambiente dele, né? Mas ele vai conhecer pessoas novas, vão estar conversando, né? Agora a família também tem, né? Sente, parece que, puxa vida, eu perdi essa privacidade, né, que eu tenho, né? Talvez seja isso. Não sei se eu... A família é quem mais sofre, não é nem o idoso. A família é quem Olha mais só, sofre. É legal, O que acontece? Eu vou te falar uma coisa que uma idosa falou para minha irmã essa semana. Não vou citar o nome dela por privacidade. Ela conversa, ela quer o apartamento dela, fechado. Ela falou bem assim para minha irmã. Falou, sabe, Denise, eu estava falando com meu filho que eu estava pensando em voltar para casa. Mas daí que eu vou querer? Eu quero que ele contrate duas cozinheiras lá para trabalhar dia sim, dia não para mim. Eu quero que tenha 4 cuidadoras, né, para turnos alternados. Tem que ter a moça da limpeza também, né? Eu quero uma nutricionista também para fazer um cardápio variado, não preciso cozinhar. Mas aqui é tão bom, não faço nada, né? Não tenho que trabalhar, não tenho que limpar, eu só sou atendida. Então é um conforto para ela, sabe? É um conforto, a casa está sempre limpinha, tem a comida. Imagina só, ela estava em casa no sofá, sozinha, ou com uma cuidadora do lado que nem falava com ela, vendo a Globo o dia inteiro, ou sei lá o que o dia inteiro. No lar não, ela é uma casa, a família pode visitar todos os dias, sair com ela, a família pode almoçar com ela lá no lar, se ela quiser, agendado. Então, assim, ela tem um canto dela e pode sair quando quiser com a família. E ela não tem trabalho nenhum. E isso acaba levando a... Nunca uma moradora minha pediu para ir embora. Porque elas criam um vínculo, sabe, Frank? E por que a família sofre? Coisa que você levanta. Por ansiedade, né? Será que minha mãe está bem? Será que a minha mãe dormiu bem? Eu tenho uma moradora, Franca, de 95 anos. Ela morava sozinha na Brasília Tiberê. Sozinha. E como nós temos câmeras 24 horas, né, no lar, assim que ela entrou no lar, o filho dela escrevia pra gente. Mas eu via a mãe andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, 10 da noite, assistida, né? Tem funcionário, o lar nunca fecha. Minha irmã falou assim, mas, prezado cliente,
Na casa dela, ela andava de noite, você não sabia, não tinha câmera. Então, assim, a ansiedade hoje não está mais no controle, né? É isso. E também é um pouco de culpa, Agora, como eu falei, o abandono. Mas com o tempo, como a família vê a progressão da idosa, eles ficam mais tranquilos. Agora, sabe uma coisa que você colocou? Que tem uma coisa também, digamos esse exemplo dessa idosa de 95 anos, morando sozinha na casa. Vá que ela faz alguma coisa, cai da escada, ou sobe uma tontura, cai e bate a cabeça. Como é que fica? Então, o risco é muito alto, sabe? Frank, né? Você citou, eu não citei, mas essa senhora de 95 anos, o estopim para ela vir morar conosco, para o filho dela se conscientizar que precisava, é que ela foi fazer o arroz, ela esqueceu do arroz, transbordou a água e o gás ficou vazando o dia inteiro. Ela morava numa casa, graças a Deus, nas casas amplas, o vizinho sentiu o cheiro de gás. Porque se ela morasse num apartamento, ela poderia ter falecido, né? Então, assim, claro. Acidentes com idosos dentro de casa, nossa, são inúmeros. Não, e o detalhe é o seguinte, digamos que geralmente o idoso, principalmente mulher, né, que tem problema de osteoporose, né, que é mais do que os homens, não sei se é isso mesmo, mas normalmente as pessoas falam que mulher tem mais problema de osteoporose. Vai que cai, né? E aí para recuperar, como é que fica? Pois é. Eu tenho outro case. Eu tenho uma idosa que é cliente nossa, aliás, é a cliente mais antiga do lar. Ela já está conosco há 4 ou 5 anos já. Nós conhecemos a família há muito tempo, só que a decisão de levar para um lar é muito delicada. Eu nunca vou chegar para você e falar assim, Frank, a sua mãe, traz a sua mãe para morar no lar. Você, o filho, a filha, tem que sentir a necessidade. É uma ação da família, né? E nós conhecíamos a família conhecia o lar e tudo. E essa senhora, ela morava sozinha, Frank. Ela foi no banheiro, isso há 5 anos atrás. Ela caiu no banheiro, fraturou um osso e não conseguiu levantar, Frank. Sabe o que aconteceu? A neta foi visitá-la no outro dia de manhã. A neta tinha a chave do apartamento e viu ela caindo no banheiro. Essa senhora passou a noite no banheiro com uma fratura. Graças a Deus não foi fratura exposta, né? Ela foi internada, ficou internada há muito tempo e do hospital ela foi direto para o lar. E hoje ela está muito melhor do que o dia que ela chegou no hospital. Então, assim, quando você cita, eu lembro de histórias que aconteceram com moradoras nossas, né, em casa. Entendi. Então, só um pouquinho. Tudo bem, Edilson? Como é que tá você? Tudo jóia? Edilson é o cirurgião dentista aqui. Eu tô vendo que você também tá viajando, né? Preciso marcar um horário contigo aí. Tá certo? Nós estamos falando aqui com o Denis Natal sobre a questão do envelhecimento da população e falando exatamente sobre a questão do Lar Nossa Vida, que ele é empreendedor, falando sobre como é que é o processo. Está sendo muito interessante aqui para quem está assistindo. Tá? Se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Tá? E o que aí no caso, que as moradoras gostam mais aí do Lar Nossa Vida? O que você... O que elas gostam mais, Frank, de música. Nós temos musicoterapia 2 vezes por semana. É uma profissional formada, ela está conosco desde 2012. Ela vem com violão. É uma profissional excelente. E ela pega o violão e fala assim, qual música a senhora quer ouvir? E elas pedem música da época delas, né? E ela toca essas músicas. Claro. E eu não sou da área da saúde, eu sou engenheira, administradora, economista. Sim. Mas lendo, conversando com a minha irmã, né? A música, ela tem assim como o cheiro, né? O perfume, a música tem um poder de fazer você viajar no tempo. Sim. Então, nota-se, quando elas pegam aquelas músicas, elas voltam. Quando tem uma música, não tem música que você ouve e você volta no tempo? E é maravilhoso. A gente chama muitas vezes, a gente chama isso aí de gatilho mental. Tá? Existem uns gatilhos, umas âncoras que você cria, que você, por exemplo, eu lembro exatamente qual foi a música que tocou quando eu andei primeira vez de avião para viajar para fora. Cara, se eu toco aquela música, eu volto nessa sensação. Então é muito poderoso. Minha esposa é musicoterapeuta. Então, musicoterapia, você conhece? Só que ela trabalha em musicoterapia para é maravilhoso. E olha só,
outra atividade que elas gostam bastante, nós temos 2 terapeutas ocupacionais, né, para atender individualmente cada idosa, mas eventualmente elas fazem alguma atividade coletiva. Elas adoram fazer bolachas. Tem na programação, Agora tem a Páscoa, elas fazem bolachas. E é lindo de ver, sabe? E assim, ela se sente útil, sabe? E tem uma idosa que ainda fala para minha irmã, você vai vender essas bolachas, né? A minha irmã fala assim, eu vou vender, vou arrecadar um dinheiro para ajudar a comprar o leite, a cozinha e tudo mais. Então, assim, música elas gostam muito, fisioterapia, a fazer bolachas. Elas gostam muito de receber visitas. E é por isso que o Lar Nossa Vida permite a visita sem agendamento todos os dias. Das 8 às 18, é só tocar a campainha. E se tiver uma emergência, autoriza até depois do horário. Sim, porque é uma residência, né, Frank? Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe mora aqui perto. Eu vou lá qualquer horário. Não tem que ter horário de visita na casa da minha mãe, né? Posso chegar lá, ela pode estar dormindo, eu vou embora, né? Mas, assim, essa transparência, horário de visita, ao dia a dia já é muito corrido. Se você limita o horário de visita ainda, daí fica mais complicado. Como nosso horário de visita é liberado, Frank, a senhora recebe visita todos os dias. Todos os dias e mais do que uma. Entendi, tá? Entendi. Olha, oi menina, tudo bem? Como é que está você? Eu vi o teu post hoje, muito bacana, né? A questão da hipnose. Ela é uma especialista nessa parte, coach voltado para a hipnose quântica. Bem interessante. Legal. E assim, você está percebendo que a população brasileira está envelhecendo, né? É uma coisa que fatalmente vai, em termos de mercado, é uma coisa que vai aumentar, né? Eu fiz uma pesquisa no IBGE para a nossa live. Olha só. Em 2000, tinha no Brasil, a população do Brasil, total do Brasil em 2000, eram de 170 milhões de habitantes. E nós tínhamos no Brasil 8% de idosos, que equivalia a 14 milhões de pessoas idosas. Esses números são do IBGE, tá? 2018, o ano passado, estávamos com 209 milhões de habitantes e o mix de idosos passou de 8% para 13%. Então, 5 pontos percentuais, passamos para 27 milhões de idosos. E em 2030, Frank, vamos ter 223 milhões de habitantes no Brasil, com 19%, quase 20% da população idosa, vamos chegar a 42 milhões de idosos. Então a população está explodindo, né? Aconteceu na Europa, né? A história da pirâmide lá, né? Vai faltar jovens. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você, como você vivencia, você ouve muitos idosos, o que eles, assim, em comum, acham, puxa vida, se eu tivesse feito, não é, como é que eu vou dizer para você, que agora ele já está em outra fase da vida, né? 80, 90 anos é uma fase que, né, já está. O que se ele olhar para trás da vida, o que ele mais lamenta? As duas coisas que ele mais lamenta, ele ou queixa ou alguma coisa da vida dele. Olha, porque deve compartilhar algumas coisas, né? Eu não vou saber responder o que elas lamentam, né? Mas eu vou saber te responder o que elas falam, né? Até porque o meu convívio com as idosas, ele é reduzido, né? Eu passo lá, dou bom dia, eu tomo café da manhã com elas. Quem tem mais propriedade para responder isso é a Denise, que está 24 horas com elas, né? Mas eu converso, tomo café, e o que eu já ouvi diversas vezes nesses 7 anos viva a sua vida. Não deixe para fazer depois, não adianta se arrepender daquilo que você não fez. Você tem um desejo de fazer, viva. Nesse sentido. Olha, sabe? Elas, porque agora estão com 80, 90 anos, né? E a vida já passou. Então, assim, aproveita a vida, né? Da melhor maneira possível, evidentemente. Ou seja, viva a sua vida da melhor maneira que você pode, né? Exatamente. Né? Olha só, não viver a vida que alguém achou que ele tinha que fazer, né? Não é isso? Não tem medo de errar, de repente, também, né? Olha só, é uma lição interessante, hein? Né? Por exemplo, não ter medo de errar. Eu saí de Curitiba com 20 e poucos anos, fui morar na França. Graças a Deus eu fui, foi uma experiência maravilhosa. Eu gosto do Brasil, gosto da França também. Graças a Deus eu fui, né?
se eu não tivesse ido naquela idade, eu tive amigos que poderiam ter ido não foram, e ficam lamentando hoje, né? O bonde passa, né, Frank? O bonde passa, é verdade. Verdade. Olha, nós estamos quase no final, já são 8h39, né? A gente comprometeu de uns 40 minutos, tá? Assim, se você olhar nesse sentido para frente, para essas pessoas que estão lá, os idosos, né? O que você levaria de lição para você, assim, como ser humano aí que está ajudando, tá, apesar que tem essa parte do negócio, mas o que você leva para você, que você está levando para você nessa tua atividade? Eu falo para todo mundo que eu sou muito feliz por 2 motivos, né? Entre outros, tá? Falando desse ramo, né? Um é que eu fui feliz junto com a minha irmã de ter uma empresa que é rentável, sólida e vai crescer, né? Vai continuar crescendo. Mas mais do que isso, né? Mais do que o lucro que tem que ter para sobreviver, né, Frank? Pagar os custos e tudo mais, pagar o trabalho. Mais do que isso, o nosso trabalho é um trabalho que ele não tem valor. Ele não tem... se você cuidar de uma pessoa com profissionalismo, com cuidado, com respeito que ela merece, não tem valor. Porque é diferente... Não tem valor que pague. Do monetário. Uhum. Isso, assim, eu fico muito feliz, porque é um bem que a gente proporciona para as idosas, uma terceira idade de qualidade, e para a família. Você imagina só, o filho consegue deitar, ele consegue dormir na casa dele, fala assim, minha mãe está bem cuidada, minha mãe não está sozinha numa casa, que pode acontecer alguma coisa. Assim, os nossos cuidados, o fato de ter mais funcionários do que moradoras, a minha moradora toma banho todo dia, está cheirosinha, se alimenta bem, é atendida com humanidade. E o desafio que eu falo para minhas funcionárias, eu tenho moradoras que são 100% lúcidas, eu tenho moradoras que não são 100% lúcidas. Tem moradoras que, se você chamar ela de outro nome, ela pode atender. Eu falo para todas as funcionárias que o desafio não é cuidar bem de quem é lúcido como eu e você. O desafio é você cuidar bem daquela pessoa que não sabe que está sendo cuidada bem. Então, assim, eu fico muito feliz de ter entrado nesse ramo, que é um ramo que a demanda cresce, né? O meu maior desafio é ser conhecido, mas com o tempo isso melhora, a demanda aumenta. Mas a minha maior alegria é sustentar minha família, ter um negócio estável e gerar um conforto, um bem-estar para as minhas senhoras. Como eu trabalho na área administrativa, eu tenho um contato menor com os funcionários que a minha irmã, né? A Denise tem um contato diário. Eu também tenho diário, mas menor. Eu trabalho muito administrativo. E, eventualmente, o funcionário vem até mim e pergunta assim, Denis, você está feliz com o meu trabalho? A minha resposta é sempre a mesma. Eu respondo com uma pergunta. As minhas idosas estão felizes? Estão bem cuidadas? Se elas estão bem cuidadas, eu estou feliz. Então, assim, eu acho que é gratificante, Fran. Mais do que a parte financeira que tem que ter, é necessário para sobreviver, né? Esse trabalho de cuidar de pessoas é quase que quase uma missão, porque é muito bonito, sabe? E como eu falo para todo mundo, lá a nossa vida é a nossa vida, né? Eu tenho educação exclusiva, a minha irmã também, e a moradora para nós não é um número, ninguém chama ninguém de avó no lar na nossa vida, chama-se pelo nome. Só que trata-se ela como indivíduo, não como mãe ou como avó. Ninguém chama de vozinha. Ela não é minha avó, ela é minha cliente, a senhora tal, e ela vai ser atendida com profissionalismo e dedicação. E eu fico muito feliz, Frank, sabe? Imagina só, eu tenho uma idosa lá que está sendo cuidada 24 horas e ela estava na casa dela com o gás ligado há umas semanas atrás. Podia falecer, então assim, eu fico bem feliz. Legal. Bom, de qualquer forma, lá na nossa vida, qual o telefone que se a pessoa quiser entrar em contato contigo? O DDD 41 é 99679-8373. Esse é o meu telefone pessoal. Legal. Eu atendo diretamente. E se a pessoa quiser informações por WhatsApp também, via texto, nós também enviamos. Tá? E esse telefone, Frank, eu atendo todos os dias. Nós trabalhamos sem parar 24 horas por dia.
Legal, legal, que bacana. A gente, como trabalha com essa parte de coach executivo e coach, a gente vê muito, sabe o quê? A questão, muitas vezes, das pessoas se preocuparem com o legado, né? Porque você tem começo, meio e fim, né? Nasce, vive e realmente não tem jeito. Então, muitos que a gente percebe, muitos coaches executivos, eles percebem, puxa, o que eu vou fazer, né? Qual é a minha missão, né? Qual é o meu legado? E como essa senhora falou aí, de 90 e poucos anos, viva a sua vida, ou seja, crie o seu próprio legado, né? Crie a sua história. Durante que você está, cria a sua história durante que você está aqui, né? Para poder ter a marca. É muito legal isso aí. Beleza? Então, Denis, foi bacana, acho que foi legal. Aí depois eu repasso, eu vou deixar gravado aí, vou postar no YouTube, daí você pode baixar também. Tá legal? Muito obrigado. Beleza? Quer dar uma última mensagem para os ouvintes? Porque essa live vai ter gente que vai ver depois. Ainda fica 24 horas, tá? Depois a gente vai ver quantas pessoas entraram, né? Tá? Quer dar uma última mensagem pro pessoal? Quero sim. Para vocês que estão nos vendo agora ou posteriormente, o trabalho do Lar Nossa Vida é cuidar somente de senhora, do sexo feminino. Se a sua familiar é independente, fique com ela, deixe ela morar sozinha. Porém, se ela precisa de atendimento 24 horas, entre em contato conosco. O nosso trabalho é cuidar com profissionalismo e dedicação 24 horas por dia. E dessa maneira, você pode ter momentos de qualidade com a sua mãe, com a sua avó, ou com a sua sogra, com quem quer que seja. Tá? O Lar Nossa Vida foi fundado desde 2012 e desde então nunca fechamos. 24 horas por dia. Legal. Beleza, então, Denis, não perca na próxima live, a gente vai estar convidando um outro Denis também, né? Vai ter um Denis aí também, e nós vamos falar com o empresário, sobre a questão de como a empresa dele foi Great Place to Work, tá? É muito bacana, tá? A gente vai falando um pouco dessa empresa, então o pessoal que está atento aí, vamos ouvir também, tá bom? Obrigado, bom final de semana para todo mundo, e até a próxima, tá? Valeu, obrigado, tchau.